Queridos amigos da Rádio Alvorada, é uma alegria estar de novo com vocês nestes nossos podcasts sobre a teologia do corpo de João Paulo II. Lembrar que a cada dia o Papa João Paulo II nos deu a possibilidade de repensar durante 4 anos aquilo que o corpo significa e como a corporeidade vem integrar em nós tudo o que nós somos, né? Alma, espírito e corpo. E hoje eu gostaria de trabalhar com vocês uma das catequeses que mais gosto. A quarta-feira, 8 de abril de 1981. Ela está distribuída em 4 momentos que nós trabalharemos neste podcast. Primeiro, a pedagogia do corpo. Segundo, a ordem moral da corporeidade. Terceiro, as relações humanas e a corporeidade. E, por último, as manifestações afetivas. Convém fazer uma reflexão bem aprofundada sobre o capítulo 5º do Evangelho de Mateus, especialmente nos versículos 27 a 28. Eu sempre costumo dizer que o capítulo 5º do Evangelho de Mateus é o raio-x da nossa vida moral e ética. Quando nós entendemos que nós temos dentro do nosso coração a consciência moral que nos ajuda a evitar o mal e a fazermos o bem, nós entendemos com o evangelista Mateus que ali, no agir cristão, há um elemento de imenso valor e é a pureza. A pureza tem como ponto de partida o nosso olhar. Quando nós educamos, quando nós pedagogicamente trabalhamos na nossa corporeidade, o olhar que não é só um olhar físico, o olhar para o outro com ternura, com amor, com dedicação, nós entendemos que a outra pessoa não é um objeto. Isto, queridos amigos e amigas, é essencial. Vale a pena até nos fazermos uma pergunta: como eu olho para os meus semelhantes? Há olhares muito sobrecarregados. Algumas pessoas olham com um tanto de ambição, outros com um tanto de desejo, outros olham com um tanto de interesse. E eu, Rafael, e você? Como é que nós olhamos para os nossos semelhantes? O texto de São Mateus vai nos colocar numa realidade bastante delicada. Quem olha com desejo para a mulher do próximo já pecou no seu coração. Quem olha com desejo para o marido da sua próxima já pecou no coração. Nós temos sempre que pensar no significado que Tomás de Aquino deu ao termo desejo. O desejo é uma ordem estimulativa interior que nos leva a perceber que o nosso mundo externo tem uma influência muito grande no nosso ser internos também. Então, o desejo pode brotar, por exemplo, de uma vontade. Eu sempre pergunto para os meus estudantes se as vontades podem ser controladas ou não. E continuo com Tomás de Aquino dizendo que as vontades não são nem boas nem más como as paixões, mas que a vontade tem que ser trabalhada no intelecto. Então eu não tenho como dizer neste momento que não estou sentindo frio. Claro que sim, é o outono, no sul faz um pouquinho de mudança de clima, mas eu não posso ficar o dia inteiro no meu leito com 40 cobertas para evitar o frio. Tenho que sair a trabalhar no frio, na chuva, na neve, no granizo, em qualquer circunstância.
Às vezes a vontade que temos as pessoas é de alterar os comportamentos naturais. Então tem gente que diz, não, já é muito tarde para sair de casa e eu não vou sair me expor a uma ventania. É o mais normal do mundo. Não, eu não vou utilizar nunca um avião porque pode cair. Que diferença há entre um avião e um carro? Entre uma bike e uma patinete? Existem vontades sobre as quais você não tem controle. E as vontades do corpo, muitas vezes, nos levam a pensar que nós não temos controle sobre elas. E acontece que sim. Na pedagogia, no desenvolvimento do nosso coração e dos nossos afetos, a primeira vontade que eu devo trabalhar é saber que eu não posso fazer mal aos meus semelhantes. Eu não posso utilizar os meus semelhantes ou manipulá-los. Então, precisamente por isso, quando o corpo traz consigo um desejo completamente desordenado ou totalmente alterado, eu posso pensar com toda clareza, espera aqui um minutinho, porque isso não me está fazendo bem e não vai me fazer bem o resto da vida. Sempre digo para os adolescentes, você pode passar muitas coisas num filme da sua vida, mas você não pode levar consigo dentro do seu filme o desejo comprimido ou exaustivo de querer fazer tudo o que lhe vem na telha. Porque isso não vai fazer parte de uma história sadia. Algumas pessoas dizem, puxa vida, tenho uma vontade de brigar com fulano de tal, tenho uma vontade de enforcar você. Você não me pode enforcar, você não pode acabar comigo. Você pode talvez dizer que tem conflitos comigo, mas desde esse ponto de vista, você tem que aprender a me respeitar. E esse caminho na corporeidade traz, como vimos no podcast anterior, o crescimento do pudor em nós. O pudor, que é a capacidade intelectiva de não deixar que todas as paixões carnais entrem, todas elas, em função com meus desejos. São Paulo já o diz no capítulo 5, entre os versículos 13 a 17, da carta aos Gálatas. Como a ira, como a devassidão, como as facções vão sendo desejos que vão minando o meu coração e me levam a tornar-me uma pessoa viciosa, não? Por exemplo, uma pessoa que se acostuma constantemente com o autoerotismo. O autoerotismo é muito mais do que um vício, porque o autoerotismo é a complexidade de um desejo sobre o amor. Então, a pessoa pensa que sendo capaz de produzir em si mesma o prazer venéreo, a pessoa pensa que está se satisfazendo a si mesma, quando na verdade está criando um vazio e está se desvinculando da outra pessoa a quem poderia amar. João Paulo II, nesta catequese, estabelece esse critério dos desejos, mas, sobretudo, que o desejo não seja aquele que domina sobre as nossas decisões e que muitas vezes não nos permite encontrar o caminho da liberdade interior. Trabalhar os desejos significa crescer na maturidade espiritual e na maturidade pessoal. É doloroso quando os desejos dominam os nossos atos ou quando muitos de nós não entendemos que por causa do desejo estamos caindo constantemente no mesmo pecado. Trabalhar o desejo é trabalhar a dignidade do nosso coração. Trabalhar o desejo é fazer com que a minha corporeidade não seja exposta àquilo que o mundo muitas vezes quer. Precisamente por isso, João Paulo II insiste: o olhar é o ponto de partida. Como tu enxergas a tua namorada? Como tu enxergas o teu namorado? Como enxergas o teu marido ou a tua mulher? Como enxergas os teus amigos e as tuas amigas?
o enxergar que cria já um coração totalmente capaz de abrir-se ao mistério dos outros. Nos veremos daqui a pouco com o segundo elemento que João Paulo II vai trazer depois desta belíssima explanação do capítulo 5 de São Mateus, versículos 27 e 28. Até de breve. Tchau. Muito bem, meus queridos amigos e amigas, estamos de volta com o nosso podcast sobre a teologia do corpo. O coração humano, lembrem-se, vimos anteriormente a questão do desejo, o coração humano nem sempre responde como nós gostaríamos. E os fariseus são expertos, como nós também somos expertos muitas vezes, em criar uma certa confusão. Então nós dizemos, não, mas não era isso o que eu queria. Não, mas não era assim que eu queria. Tudo bem. Mas acontece que no coração humano se aninham os verdadeiros ou os falsos desejos. Jesus vem dizer com toda a propriedade: não é aquilo que entra que faz mal ao coração do homem, é aquilo que sai do coração do homem. Falemos um pouco sobre a fornicação. A fornicação é a adulteração da carne, fornicare, fazer com que a carne seja algo que não é em si mesma. A carne não foi feita única e exclusivamente para o prazer. O prazer é uma dimensão do sars, do soma, da carne. Mas algumas pessoas procuram um deleite excessivo na carne, quer pela concupiscência que é muito alta, ou quer muitas vezes por aquilo que eu me referia, ou aquilo ao qual me referia inicialmente, por um descontrole dos mesmos desejos. Dormir é fantástico. Dormir o dia todo não é fantástico. Ou você está doente, ou você está atravessando por um problema muito sério que precisa de um acompanhamento para que descubra que é o que está acontecendo com você. Que ninguém pode dormir 24 horas consecutivas. Há algo que não está bem dentro da sua corporeidade. O sexo, como vimos em outros podcasts, é um presente de Deus na nossa vida. A atividade sexual responsável, a vida sexual do casal é um dom. Agora, ter sexo todos os dias, a todas as horas, em todos os momentos, para obter um prazer, já não é mais uma atitude nem honesta, nem muito menos humana. Aqui é onde João Paulo II vai dizer: tenham cuidado para que as suas respostas não sejam como as respostas dos fariseus. Os fariseus se perguntaram: olha, por que foi que Moisés mandou dar uma carta de divórcio para sua mulher? E Jesus lhes diz: porque o seu coração era completamente transversal, era um coração de pedra, um coração duro, porque vocês não queriam mais favorecer a dignidade da mulher. E às vezes acontece assim, Tem maridos, tem esposas, tem pessoas solteiras, padres como eu, bispos, tem muitos batizados e batizadas que não entendemos ainda que o corpo do outro não é meu. E que eu não posso fazer com o outro o que está no meu bem-prazer. Por isso existem horas determinadas de trabalho, horas determinadas de descanso, horas determinadas para se formar, horas determinadas para o ócio e assim sucessivamente. Se nós perdemos esse controle, o nosso coração vai se sentir cada vez mais sobrecarregado. E João Paulo II tem uma expressão nesta catequese que para mim é muito redentora. O coração que tem razões poderosas e possui razões essenciais para não permitir que alguém manipule a sua dignidade e o seu espaço. Quando João Paulo II percebeu que se encontrava num século bastante manipulador, já João Paulo II tinha em mente e tinha no seu coração, sem dúvida nenhuma, aquele belíssimo presente da Evangelium Vitae, ele percebeu que o ser humano estava perdendo a noção da intimidade. Já não existiam mais limites estabelecidos sobre a dignidade e sobre a intimidade.
E isso verdadeiramente é problemático, porque quando você ultrapassa os limites da intimidade, a outra pessoa tem que ficar à mercê dos seus desejos. A carta de divórcio que Moisés pede é precisamente uma carta de divórcio para dizer ao marido: você também tem responsabilidades com a sua mulher. Às vezes nós pensamos que sermos amparados por uma instituição elimina as nossas responsabilidades. Existem momentos e circunstâncias dentro dos quais você não pode, não é que não deve, é que não pode simplesmente negar a sua incapacidade. A vida vai lhe pedindo um comportamento e uma forma exclusiva para poder deixar que os outros o conheçam e que a sua própria realidade seja conhecida. Para João Paulo II, o coração é o único espaço onde o ser humano pode verdadeiramente trabalhar os seus desejos. E eu gosto muito aqui, esta é uma figura minha, claro está, eu gosto muito da figura daquela sobremesa brasileira chamada Maria Mole, não? Maria Mole parece como se fosse um bolinho, não? Mas quando tiram ele da forma, ela começa a mover-se de forma tal que você às vezes não consegue nem segurá-la com a própria colher. Tem pessoas cujo coração é um Maria Mole. Ou choram por tudo, ou se sentem por tudo, ou são tão azedos e azedas que só querem ter a razão em tudo. E isso desfigura o comportamento humano do coração. Porque se o meu coração é de carne, meu coração sentirá o coração do outro. E poderá verdadeiramente já dar a conhecer desde o início a necessidade que tem do outro sem necessidade de possuí-lo. Aqui é onde está o ponto centralíssimo desta catequese. Os afetos humanos, como veremos depois, não nascem de elucubrações intelectuais. Eu não te amo única e exclusivamente com a minha inteligência. Eu não te amo única e exclusivamente com os meus sentidos. Eu te amo com todo o meu ser. Quando eu fazia o meu pós-doutorado em Roma, na Lateranense, no Instituto São João Paulo II, tive uma grata oportunidade de morar com os padres da Pequena Missão para Surdos, e eles que trabalham com surdos me ensinaram uma coisa. A pessoa com problemas auditivos tem uma forma muito mais abrangente do que nós que não temos problemas auditivos tão fortes no sentido do amor. O surdo, a surda, te ama a partir da tua complexidade. Nós que somos ouvintes, amamos a partir dos nossos limites. O surdo, não. O surdo, o primeiro que capta de ti é aquilo que vai demonstrar o que tu és. Aquilo que chama a atenção, aquilo que traz a atenção do outro é aquilo que vai te permitir crescer no relacionamento. Seria tão bom que todos nós tivéssemos um pouquinho de surdez, não? Tanto assim que nós vemos nos relatos dos encontros entre Jesus e as pessoas surdas a capacidade que Jesus tinha de entrar na intimidade deles, não? Fez alguma coisa com as mãos e colocou os dedos na boca e nas orelhas. Dois pontos centralíssimos da corporeidade humana. Quanta necessidade nós temos de aprimorar o nosso coração. Quanta necessidade nós temos de fazer com que o nosso coração não satisfaça todos os nossos desejos. E quanta necessidade nós temos de entender que ali, no coração humano, Deus quer entrar. E talvez seja a maravilhosidade da nossa experiência como cristãos e cristãs. Saber que Cristo habita em nosso coração. Uma corporeidade sem coração não existe. Uma corporeidade sem o afetivo não se realiza. Uma corporeidade que externaliza desde o coração aquilo que a pessoa deseja colocar
no conhecimento do outro, cresce cada vez mais. Ao longo da minha pesquisa, trouxe mais uma vez o pensamento de Sándor Ferencik, um continuador da obra de Freud, por um outro caminho. Trabalhou juntamente com Sigmund Freud, mas Ferencik trabalha a dimensão dos traumas como uma problemática da ausência do coração, do sensível. E por isso ele diz que pessoas sem coração, insensíveis, imediatamente criam mecanismos de defesa. Quando a pessoa não trabalha o seu coração, é incapaz de escutar as necessidades do outro. E então diz, deixa para lá, deixa para outro dia, hoje não, quem sabe depois, talvez uma outra oportunidade. Coração e sensibilidade, motores essenciais da corporeidade na afetividade. Já nos vemos, Deus abençoe, a gente se encontra dentro de pouco. Que bom estarmos de volta, queridos amigos e amigas da nossa amada Rádio Alvorada, a nossa Catedral do Ar. Falemos neste terceiro bloco sobre aquilo que contamina o nosso coração, a concupiscência. Que significa sermos concupiscentes? Por causa do pecado original dos nossos pais, cada um de nós e cada uma carrega consigo fortes tendências na carne, no espírito e no coração. Todos nós, geralmente, temos um olhar antecipado sobre os nossos desejos. Todos nós, às vezes, queremos verdadeiramente nos doar a Deus, fazer o bem, mas sentimos que há algo que puxa para baixo o nosso coração e nos domina. E é precisamente a concupiscência. Santo Tomás de Aquino, Santo Agostinho de Hipona, São Basílio Magno, são três autores que eu trabalho frequentemente nos meus estudos, mas sobretudo Tomás de Aquino, todos convergem numa particularidade na definição de concupiscência. Quer Santo Agostinho, quer São Basílio Magno, quer Santo Tomás, quer São Gregório de Nacianceno, que também trabalha isso, São João Clímaco, Santa Teresa de Jesus, não? Todas elas entenderam que a concupiscência é muito mais do que uma inclinação. É virar o olhar para o lado equivocado. É interessante ver isso, viu? Porque concupiscente, puxente, é aquilo que chama a atenção como uma espécie de raio, como uma espécie de trovão na vida interior, que me leva muitas vezes a desordenar os meus olhares. A atitude do concupiscente é precisamente essa: se deixar conduzir por um olhar que parece ser muito mais apetitivo. Então eu estou casado e não estou satisfeito com a beleza, a grandeza, a bondade do meu cônjuge, da minha cônjuge. Concupiscentemente, começo a olhar outras pessoas, aninhando no meu coração um possível desejo de que uma dessas pessoas olhe concupiscentemente para mim. E aqui é onde está a problemática. Eu penso que sou quase que inacessível, impenetrável, mas na verdade todas as desordens da concupiscência já tomaram conta da minha vida. Por exemplo, algumas pessoas dizem: eu tenho sérios problemas com a gula. O que é a gula? É a concupiscência que me leva a pensar que não estou suficientemente bem alimentado. Já tomaste café da manhã, já tomaste almoço, já tomaste uma janta, às vezes, de repente, à tarde, você tomou um lanche bem gostoso e continua comendo, e continua comendo. E você se pergunta, por quê? O que está acontecendo comigo? Que o meu olhar se direcionou para a comida. Isso mesmo, por exemplo, com a ira, com a ambição.
Isso mesmo, como falava no primeiro bloco, com a fornicação. Isso mesmo também com uma vida desordenada, levada pela devassidão. Porque o meu olhar se desvirtua. E por isso me inclino diante desse apetite. Quando a concupiscência vem e cria espaço no nosso coração, nas nossas atitudes, quando nós almejamos, desejamos trocar um bem por um mal. É impressionante. Então, por exemplo, quando você não reconhece a grandeza do seu corpo e você começa a alimentar o seu ser com o desejo descompensado de outros corpos ou de um corpo muito mais atraente do que aquele que você possui. Por isso o olhar se torna um olhar morboso. Que é o morbo? O morbo é a tendência interior da concupiscência que me leva a desejar desaforadamente o que os outros possuem em si mesmos. Às vezes um olhar morboso sobre o carro do meu vizinho. Às vezes um olhar morboso sobre os bens das pessoas que convivem comigo. Às vezes um olhar morboso e negativo sobre as outras pessoas e a sua forma de viver. Por isso, quando no coração humano se estabelece a concupiscência, é muito difícil entender que para poder viver a liberdade interior, você precisa se esvaziar. Ninguém pode ter todos os homens do mundo. Ninguém pode ter todas as mulheres do mundo. Ninguém pode ter todos os prazeres do mundo ao seu serviço. Por causa da nossa contingência, entendemos que um coração concupiscente tem que purificar todas as suas inclinações. Sempre lembro da historinha popular e conhecida por todos nós, nos contos de Hansel e Gretel, não? As duas crianças que foram raptadas por uma bruxa, a bruxa as colocou dentro de uma gaiola para que as crianças engordassem e um dia colocá-las dentro de uma grande panela e cozinhar as crianças. As crianças tiveram a ideia maravilhosa de caçar alguns ratinhos, e lhes cortaram o rabo aos ratinhos, e cada vez que a bruxa, que era cega e velha, ia descobrir se as crianças tinham engordado ou não, elas passavam o rabinho do ratão e dizia a bruxa: puxa vida, essas crianças não engordam mesmo, vou dar mais comida, mais doces, mais sucos, mais não sei o que, não? Hansel e Gretel colocam nesta história uma realidade que toca o coração de todos nós. Às vezes vivemos só no engano, na fantasia que traz a mentira, e por isso a concupiscência ocupa um espaço tão doloroso dentro da nossa sexualidade. Algumas pessoas, como diz o grande canonista espanhol naturalizado brasileiro, casamentos que nunca deveriam ter acontecido. Homens que casaram só para enganar a sua mulher ou vice-versa. Famílias nas quais não se sustenta o desejo de servir e de amar o outro e se tornam famílias concupiscentes, né? Às vezes a concupiscência pode aparecer fantasiada, travestida de gastos desnecessários. E João Paulo II vai dizer que aqui é onde entra a pedagogia da teologia do corpo. O corpo precisa entender, porque ele, como um todo, vai se educando na medida das suas possibilidades para a ação do Espírito Santo e por isso o chamamos de templo. É muito bom, meu irmão, minha irmã, que eu e você trabalhemos a ascese dentro da nossa corporeidade. O corpo não pode ser alimentado com tudo. Ao corpo não se lhe pode oferecer tudo. O corpo também tem as suas restrições, precisamente para educar quando a pessoa tendenciosamente é concupiscente.
João Paulo II utiliza dentro dessa pedagogia uma atitude que vai verdadeiramente transbordar no coração da belíssima encíclica O Esplendor da Verdade. A pergunta do jovem rico: Senhor, que me falta? O que nos está faltando para deixarmos de sermos concupiscentes? A doação. Sem doação, a concupiscência não se trabalha. Sem o esforço diário em coisas cotidianas, por exemplo, no respeito à palavra dada, por exemplo, em algo que está se perdendo cada vez mais, no uso do tempo, por exemplo, nos compromissos adquiridos com as pessoas. Quando eu deixo relaxar o meu coração, as atitudes concupiscentes vêm com maior força. Desde pequenas, devemos trabalhar esse esforço constante. Uma pedagogia que nos ajuda a fortalecer o nosso coração e a transformar o nosso corpo. Daqui a pouco nos vemos com a última proposta de São João Paulo II sobre a pedagogia dos afetos. Queridos amigos e amigas, que bom encerrarmos este podcast com esta quarta parte do nosso estudo sobre a catequese da pedagogia da corporeidade, dos afetos e do coração. Para isso, João Paulo II vai fazer referência a uma encíclica de São Paulo VI. O nome da encíclica é Humane Vitae. E o número que João Paulo II trabalha é o número 22. Como entender a nossa vida afetiva, como entender os nossos afetos em relação às outras pessoas. Lembremos um pouquinho que São João Paulo VI teve um conflito muito sério quando apresentou ao mundo em 1968 a Humane Vitae. Muitos pensavam que a Humane Vitae era uma encíclica impositiva da Igreja para ensinar os casais como terem relações sexuais. Estão completamente equivocados. Esse não foi o intuito, esse não foi o objetivo, essa não foi a proposta do Papa. Paulo VI, com um nome tão especial, Humane Vitae, a vida humana, queria salientar que na vida de cada ser humano, de cada homem e de cada mulher, há um tesouro, e é o tesouro da afetividade. Os meus afetos levam-me a entender que tu és uma outra pessoa, diferente de mim em tudo, mas que estamos unidos num só coração, numa só alma, por um desejo profundo de fazer com que tu vivas a tua vida e que eu possa viver a minha vida sempre naquela relação de liberdade e de graça. Precisamente por isso, no número 22 da Humane Vitae, vai dizer João Paulo II com todas as letras, nós encontramos o horizonte do relacionamento afetivo entre um homem e uma mulher. Ninguém namora ninguém. Ninguém se apaixona por ninguém na cabeça. Seria um louco. É um completo anacronismo. Eu me apaixono por alguém porque o meu coração tem um desejo profundo de encontrar a felicidade com essa pessoa. Por isso é tão doloroso quando alguém a quem tu amas te trai. O mais doloroso da traição não é o fato da traição. O mais doloroso da traição é quebrar os afetos existentes. E no número 22 da Humane Vitae, Paulo VI vai dizer que na vida de um casal, na vida de uma família, na vida de uma pessoa, a afetividade constitui todos os elementos essenciais daquilo que galga na personalidade máxima do ser como um todo. Não estou aqui sentado perante uma câmera, eu estou num espaço afetivo. Esta aula, este podcast, este encontro, chame você como quiser, não é o resultado de um professor que se senta a dizer 3 palavras. Das coisas mais lindas de ser professor é precisamente isso, que você nunca saberá
a quantas pessoas você conseguiu atingir para o bem. Por isso não temos noção do bem que fazemos. Assim mesmo é o afeto. Quando você ama alguém, esse alguém não sabe tudo o que você sente por ele ou por ela. Se o afetivo não está amadurecido, se o afetivo não está estabelecido nas coordenadas do amor, se torna uma mera paixão. E por isso dizia no podcast anterior, as paixões não são nem boas nem más. Como os desejos também inicialmente não têm categorização de bondade ou de maldade. Há pessoas que não entenderam que o afetivo é necessariamente unitivo, humano, comportamental. Quando estou dizendo unitivo, não me estou referindo à relação sexual. Estou me referindo a uma relação que une, a uma relação que cria laços, a uma relação que estabelece pontes e caminhos. É isso que vivemos nós desde a castidade. E precisamente por isso João Paulo II vai dizer que o presente afetivo da castidade é uma boa amizade. Pessoas castas entendem que a amizade é muito mais do que mera reciprocidade. A castidade é o encontro entre duas almas. E quem sabe, como aconteceu na história da igreja entre Basílio e Gregório, podemos dizer dois corpos e uma alma só. Porque os amigos se entendem. Porque os amigos são capazes de transpor as distâncias para se encontrarem na presença de Deus. E porque a amizade leva consigo esse roteiro destinado não à felicidade do outro por ser feliz, à realização do outro. São João Paulo II entendeu claramente nas catequeses, e especialmente nesta catequese de 1981, que não há forma de entender a castidade se ela não passa pela afetividade. Então poderíamos nos perguntar neste podcast: como estão os meus afetos? A quem eu entrego os meus afetos? E como esses afetos vão amadurecendo, vão estabelecendo harmonia na minha vida? Durante todos estes 20 anos de pesquisa como professor de moral sexual, a pior das doenças que já encontrei foi a doença do histrionismo. É o ataque ao mais belo sentimento afetivo que uma pessoa pode sentir. As pessoas histriônicas fazem de conta que te amam, mas nunca te amarão. Porque querem ser amadas, entre aspas, porque querem ser cocoladas, entre aspas, porque querem ser auxiliadas, entre aspas, mas na verdade não têm outro interesse a não ser elas mesmas. O histrionismo destrói a base de uma castidade sadia, porque aquele que é histriônico quer ser o centro de todos os prazeres. E se para alcançar esses prazeres ele tem que destruir alguém, o destrói com uma figura muito especial. Eu chamo a figura do holofote, não? Quando você tem um holofote na sua frente, você não enxerga o palco, você não enxerga a plateia, você não enxerga quem está em volta de você. Você está sendo enxergado. Essa realidade é muito delicada. E João Paulo II vai verdadeiramente profetizar, porque é uma verdadeira profecia. O espaço do crescimento da corporeidade é uma afetividade sadia. E aqui gostaria eu de fazer 3 pontos conclusivos para todos os que nos assistem e vivem estes momentos do podcast que me parecem fascinantes, não só pela temática, mas especialmente pelo bem que me pode fazer a mim e a você. Repito a pergunta inicial: onde tem você os seus afetos? A quem você está entregando a sua vida afetiva? Porque é bem provável que muitos dos nossos ouvintes não entendam que os afetos pertencem ao mundo mais íntimo do ser humano.
Por isso, muitas vezes, as pessoas se equivocam contigo. E por isso você muitas vezes se equivoca com as pessoas. Porque você deu tudo o que tinha de afeto e foi podado desde a raiz até o fim. A afetividade é verdadeiramente o maior tesouro que um ser humano possui na sua integralidade corpórea. Quando falo com adolescentes, em segundo lugar, eu sempre digo, a afetividade é o melhor dos perfumes. Se você abre a tampa por inteiro e deixa o perfume o dia inteiro aberto, vai se perder a fragrância. Temos que ter muito cuidado a quem estamos lhe entregando os nossos afetos. E para encerrar, o primeiro dos afetos brota do coração de Deus, que nos fez a sua imagem e semelhança e viu que éramos o centro da criação. Mas não nos disse que seríamos o centro da criação. Como o salmista o diz, nos fizestes pouco inferior aos anjos, nos coroastes de glória e dignidade. A glória é uma vida afetiva sadia, e a dignidade é saber a quem lhe entregamos os nossos afetos. Teologia do corpo, uma experiência profética para o século XXI, para descobrir que a nossa corporeidade é o espaço da nossa salvação. A quem você entrega os seus afetos e como você faz com que o seu corpo seja um espaço de realização. Obrigado, Rádio Alvorada, obrigado aos nossos técnicos, obrigado a você que faz parte desta família de ouvintes, obrigado a você que participa conosco. Deus continue abençoando a sua vida através daquilo que Ele lhe confiou, a sua corporeidade. Que Nossa Senhora, Rainha da Paz, ajude, fortaleça e santifique o seu caminhar. São João Paulo II, rogai por nós.